Olá, turminha, tudo bem? Vamos começar a fazer nossa atividade de hoje na apostila Aprende Brasil, volume 4. E a gente vai fazer a nossa atividade lá na página 15. Vamos abrir lá então. Agora estamos na página 15. Vamos colocar a data aí, pessoal, não esqueçam. E nessa unidade nós estamos trabalhando O Bicho Vai Pegar. Nós estamos aprendendo sobre os animais. Nós já aprendemos sobre serpentes e agora é a vez da gente aprender um pouquinho sobre as aves. O que são aves, professora? Aves são esses tipos de animais que têm bicos, que têm asas. Muitos deles voam e o corpo deles é repleto de penas. Isso mesmo. Existem aves grandes, aves pequenas, aves com bicos de vários tipos. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas primeiro, a gente vai conhecer alguns tipos de aves. Um tuiuiu passou por aqui batendo as asas tão rápido que bagunçou as letras dos nomes destas aves. Olha só, pessoal, o nominho dessas aves aqui está todo embaralhado, está escrito errado. A gente vai ter que consertar, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos um papagaio, um tucano, uma arara, um sabiá, uma garça e um uirapuru. Muito bem. Então, agora a gente vai ter que desfazer a bagunça que o tuiuiu fez, bagunçando as letrinhas das palavras. Então, a gente vai começar com o papagaio. Papagaio. A gente vai colocar as letrinhas na ordem. Então, pá. Qual que é o pá? Começa com P. Então, eu vou riscar o Pzinho aqui e vou pôr o P aqui embaixo. O P não fala sozinho. Ele tem que dar mãozinha para que letrinha? Para ficar pá. Tem que dar mãozinha para o A. Então, eu vou riscar o Azinho aqui e vou pôr aqui embaixo. E aí eu repito, papagaio. Então eu tenho que riscar o P e o A novamente. Gaio. Então nós já formamos o gá. Qual que é o gá? O G. Que letrinha tem esse som? O G. Então risca o G lá e coloca aqui embaixo. Mas o G não fala sozinho. Ele tem que dar a mãozinha para uma letrinha para ficar Gá. Ele dá a mãozinha para o A. Então, risco o A aqui e escrevo aí. Gá, I, O. Então, risca o I e o O. Agora, a gente completou e colocou certinho o nome do papagaio. Papagaio. Tá bom? Agora a gente vai fazer isso com o tucano. Qual que é o tu? O T e o U. Então a gente vai pôr aqui. Can é o C e o A. Tucano, o N e o O. Então vocês vão completar o nome de todas as palavrinhas. Arara. Completar não, colocar em ordem as letrinhas e formar o nome certinho. Arara, o sabiá, a garça e o uirapuru. Tá bom? Então façam com bastante atenção. Peçam ajuda aí para a mamãe para colocar as palavrinhas em ordem. E não esqueça de mandar foto para a tia Ju, tá bom? Muito bem, meus amores. Agora a gente vai para a página 16. E aqui na página 16 a gente tem uma imagem, vocês estão vendo? Olha aí na apostila de vocês que imagem linda! Essa imagem aqui mostra algumas aves brasileiras, muitas delas têm aqui no Brasil, ainda existem, e principalmente lá na floresta amazônica ou lá no Pantanal, onde tem bastante rios, bastante vegetação. E a gente vê aqui, olha, muitos ninhos de passarinhos, vocês estão vendo? E o que será que o papai e a mamãe estão fazendo?
Eles estão procurando alimentos para levar no ninho para os passarinhos. Então, olha só, aqui tem um tuiuiu. Veja, ele pegou um peixinho. Então, ele vai levar o peixinho no ninho para o passarinho. Olha os tucanos, tem o papai e a mamãe aqui, ó, também tratando dos passarinhos no ninho. O sabiá tá aqui também, tratando dos passarinhos, dos filhotinhos dele no ninho. Então, quando nascem os filhotinhos de passarinhos, meus amores, das aves, eles nascem de ovos, né? E eles não saem voando, eles não sabem voar quando eles nascem. E por isso, para que eles possam sobreviver, o papai e a mamãe têm que dar comidinha na boquinha deles, aqui como nesse caso. Tem que tratar deles para que eles cresçam e aprendam a voar e a procurar os próprios alimentos. Então, aqui nessa atividade tem, olha, os tucanos tratando o filhotinho, o sabiá tratando os filhotinhos, olha as garças procurando alimentos, as araras procurando alimentos. Olha aqui tem o guará, também está procurando. Aqui tem um que já tem o alimento na boquinha. Aqui também tem o tuiuiu, olha só, o papai está procurando o alimento do tuiuiu. E eles levam para o ninho onde estão os passarinhos para poder tratá-los. Então, agora a gente vai ver aqui o que está pedindo para a gente fazer, tá bom? Algumas curiosidades sobre as aves foram representadas nesta cena ao lado, que faz parte de um cartaz que acompanha esta coleção. Depois de observar, que a gente observou já aqui, a gente vai fazer um textinho falando o que está acontecendo aqui nessa cena, tá bom? Mas em vez da gente fazer um textinho, a professora fez uma frase. E quem quiser copiar a frase igual da professora, pode copiar atrás aqui dessa página 16, tá bom? Quem quiser fazer a sua própria frase, pode também. Então, olha só, a minha frase ficou assim. Olhando no que está acontecendo aqui nessa imagem, nós podemos perceber que os pássaros estão alimentando os filhotes no ninho. Então, a gente vai escrever essa frase que a professora falou. Os pássaros, as aves, né, estão alimentando os filhotinhos no ninho, como é o caso do tucano, do sabiá e de outras aves que estão procurando alimentos para levar no ninho para os seus filhotinhos. Então, vamos escrever junto comigo? Então, meus amores, olha só como ficou. Coloquei a data no verso da página 16 e coloquei uma frase representando o que estava naquela imagem. Então, nós escrevemos: os pássaros estão alimentando os filhotes no ninho. Pontinho final. Então, quem quiser escrever a frase igual da professora, pode escrever. Quem quiser fazer mais coisas, escrever outras coisas diferentes que vocês perceberam lá naquela imagem, pode também, tá bom? Então, fiquem à vontade para poder criar a frase de vocês e escrever junto com a mamãe aí em casa. Ou pode copiar a igual da Tia Ju, tá bom? Então, caprichem aí na página 16. Agora, vamos para a página 17. Muito bem, crianças, na página 17, a gente vai aprender agora um pouquinho sobre as aves e os seus bicos. A gente sabe que os pássaros, as aves, todos eles têm bicos, mas os bicos são diferentes. Então, a gente vai descobrir agora do que algumas aves se alimentam de acordo com o formato do bico que elas têm, tá bom? Então, para a gente aprender isso, a gente vai destacar lá do material de apoio esta parte lá da folha, que tem várias aves com bicos diferentes. E a gente vai saber qual é o tipo de alimentação que essa ave tem, de acordo com o bico dela. Então, vamos destacar? Muito bem, já destaquei as minhas aves, tá vendo? E agora a gente vai começar a completar aqui a nossa página 17. Descobrir que tipo de alimentos as aves comem
de acordo com o bico delas. Então, a gente vai procurar agora aves que têm o bico largo e achatado, que é adequado para rasgar plantas e filtrar comida debaixo d'água. Então, essas aves, elas nadam e elas comem plantas que tá embaixo d'água. E elas têm o bico largo e achatado, como o do marreco. Olha só o biquinho dele, não é pontudo. Ele é largo e achatado, tá vendo? Então, esse tipo de pato, essa ave, ele tem o bico largo e achatado porque ele nada e lá embaixo, lá quando ele está nadando, ele procura rasgar plantinhas e comer filtrar comidinha embaixo d'água. Então, ele tem um bico largo e achatado. Que nem o pato. Olha só o bico do pato. O pato não precisa de um bico pontudo. Ele não caça, ele não come animais. Ele come plantinhas. Então, quando ele está nadando, plantinhas que tem nos lagos, nos rios, onde ele está nadando. Então, olha só, o biquinho dele é largo e achatado, assim como o do marreco, porque ele se alimenta de plantinhas que tem na água, tá bom? Eles rasgam a plantinha que tem na água e comem, ou quando não tem na água também, certo? Agora a gente vai ver um bico mais curvo e afiado, que é ideal para rasgar a carne das presas capturadas. Então tem aves que comem carnes, que são carnívoras. E para elas se alimentarem de carne, de animais que elas caçam, elas precisam ter um bico curvo e bem afiado. Quais dessas aqui vocês acham que tem um bico curvo e bem afiado? A águia, muito bem, olha só, a águia, ela caça pequenos animais para se alimentar. Então, para ela pegar os animais, para ela poder comer, ela tem que ter o bico bem curvo e bem afiado. Então, a águia tem um bico curvo e afiado para rasgar a carne dos animais que ela caçou para comer. Tem mais alguma aqui que tem o bico bem curvo e afiado? Tem, olha só quem é. A árpia é um tipo também de ave brasileira que tem o bico bem curvo e afiado para também comer carne, rasgar a carne das presas que elas capturam para comer. Elas comem ratos, até cobras, pequenos mamíferos, né? Então, elas têm que rasgar a carninha, cortar a carninha, né? Com o bico delas. Por isso, ele é bem curvo e bem afiado. Vamos ver mais um tipo de bico de ave que se alimentam de forma diferente. Essas aves têm um biquinho curto em formato de um cone, assim, ó. Em formato de um cone. Quais são as aves que têm um biquinho curto com formato de um cone? Olhem aí nas que sobraram. Quais são, pessoal? Ah, é o bem-te-vi. Muito bem, olha o bico dele. É curto e parece um cone, um chapeuzinho de aniversário. Tá vendo? Por que será? Porque é adequado para capturar insetos. Eles comem insetos, besouros, formigas, bichinhos de luz, borboletinhas e o irapuru também, que é essa ave linda que a gente vai falar bastante sobre ele na próxima aula. Olha só, o irapuru também tem o bico pequenininho e no formato de um cone, porque ele também se alimenta de insetos, tá bom? Pequenas aranhas, pequenas baratas, eles se alimentam assim. Por isso que o bico deles é pequeno, em formato de cone, igual chapeuzinho de aniversário. E os que sobraram são aquelas aves que têm o bico longo, muito longo e fino, que é a cegonha negra e o guará. E olha só, a cegonha negra e o guará têm o bico bem longo e bem fininho. Por que será? Porque elas se alimentam de peixes e caranguejos que ficam debaixo d'água. Então, o bico comprido e fino
ajudam elas a pegar o peixinho lá embaixo da água, embaixo do rio, do lago, que elas vivem. E assim elas se alimentam. Por isso elas precisam desse bico comprido e fino, para poder capturar os peixinhos que ficam embaixo da água e os caranguejos também. Certo, meus amores? Então tá vendo porque cada ave tem um bico diferente? Porque cada uma delas se alimentam de coisas diferentes e o bico é um instrumento para elas se alimentarem, cortar a carne, ou pegar a plantinha, ou pegar os insetos, ou pegar o peixe debaixo d'água. Precisa de um bico diferente. Igual a gente, quando vai comer. A gente não precisa usar um talher diferente. Para tomar sopa, a gente usa colher. Para comer arroz e feijão, a gente usa garfo. Como eles não têm esses acessórios para ajudá-los na alimentação, porque eles são animais, eles têm um biquinho que ajudam eles a se alimentar. Certo, meus amores? Então, olha só, essa é a nossa atividade de hoje na página 17. Caprichem, então, na página 15, 16 e 17. Façam com atenção e mandem fotos para a professora, tá bom? Então, um beijão da tia Ju, fiquem com Deus e até a próxima aula.